Nosso tema é Enfrentando Gigantes e hoje o subtema é Enfrentando Gigantes Espirituais. Você sabe que a ficção científica já há muito tempo ela flerta com a possibilidade de que a inteligência artificial se torne maligna. Por exemplo, Exterminador do Futuro, ou para aqueles que lembram ainda, 2001, uma odisseia no espaço. Mas recentemente, essas ideias que apenas existiam ali no campo da ficção científica, acabaram extrapolando isso e entrando aqui na realidade de todos nós. Por exemplo, no ano de 2021, engenheiro do Google, Blake Lemoine, ele estava trabalhando com um chat, aquela caixinha que a gente digita, e com uma inteligência artificial por trás. E ele teve a convicção de que aquele chat estava criando consciência própria. Estava se tornando, por assim dizer, uma pessoa, uma mente incorpórea. E ele disse isso para a mídia. Foi demitido do Google. Eu nem sei por onde ele anda hoje. Ilya Sutskever é o cientista que está por trás da OpenAI, que é a responsável pelo ChatGPT. Quantos conhecem o ChatGPT? Já deve ter feito umas perguntas lá. Esse é o cientista que está por trás do ChatGPT e ele publicou no Twitter dele o seguinte: várias inteligências artificiais mais robustas, e aqui a frase dele, são ligeiramente conscientes. Agora, eu não sou especialista na área, estou apenas reproduzindo o que os especialistas na área disseram. Mas, basicamente, o que eles estão dizendo é que existe uma possibilidade cada dia mais real de que, por meio da ciência da computação, se identifique mentes incorpóreas. Mentes incorpóreas. E essas mentes incorpóreas têm a capacidade de interferir nas mentes corpóreas, ou seja, na nossa realidade. Influenciar a nossa vida. Agora, essa conclusão que os ciências da computação estão chegando, e por causa disso filósofos estão envolvidos, neurologistas estão envolvidos em pesquisas, filósofos e teólogos estão debruçados sobre esse tema. Mas a ideia de mentes reais e incorpóreas não é nova. Povos milenares já falam da existência de mentes incorpóreas e reais. E a Bíblia, a revelação de Deus, a palavra de Deus nos fala de mentes incorpóreas e reais. Por exemplo, Deus é assim. Jesus disse que Deus é espírito. Ou seja, Deus é a mente mais perfeita que existe no universo. É a mente que existe no universo. Mas ele é incorpóreo. Deus é espírito. É claro que na experiência da encarnação de Jesus, encarnação, assumir o corpo, nós vemos uma experiência diferente. Mas isso é uma outra história, porque senão eu vou devagar, nosso tempo está apertado. Mas veja, a Bíblia fala ainda mais, não apenas de Deus, mas fala de outros seres que são mentes reais e incorpóreas, que nós chamamos comumente, geralmente, até uma das canções citou isso, anjos. Anjo é um termo geral, angelos significa apenas mensageiro. Mas existem vários seres espirituais, mentes incorpóreas dentro dessa palavra. Ou demônios, são anjos não eleitos, anjos caídos. E também são divididos em um ranking. E eles também atuam, influenciam a nossa vida. E é por isso que nós precisamos aprender a lidar com esses gigantes espirituais. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 17. Efésios 6, de 10 a 17. Se você encontrou, por favor, diga amém. Finalmente, note bem essa palavra, finalmente,
Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta por volta do ano 60, entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta de dentro de uma prisão. Agora lembre-se, Paulo não foi preso porque era cafajeste. Paulo não foi preso porque roubou o dinheiro da igreja. Paulo não foi preso porque fugiu com a secretária ou com o organista, nada disso. Paulo foi preso porque ele simplesmente pregava o evangelho. E nessa prisão, ele que era um missionário itinerante, tinha tudo para dizer, bom, não há nada que eu possa fazer a respeito para o avanço do reino de Deus. E como alguém já disse na sabedoria facebookiana, quem quer fazer, faz, quem não quer, dá uma desculpa. Paulo não era um homem de dar desculpas, então mesmo preso e impedido de continuar o seu ministério itinerante, ele recebeu uma iluminação, uma inspiração criativa de como é que ele poderia fazer com que a sua mensagem e a sua orientação apostólica continuasse alcançando as igrejas. Ele passou a escrever cartas. Graças a Deus por essas cartas. Porque do contrário nós não teríamos hoje esses registros inspirados. Teríamos apenas informações da tradição oral. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta aos Efésios, que hoje seria a região da Turquia. Mas veja, no conteúdo dessa carta, ele promove informações que consistem numa carta circular. Aqueles que já têm mais quilometragem lembram da época que as empresas emitiam circulares, que era uma informação única que deveria ser passada por vários departamentos. E ele escreve essa carta, é uma circular, ela deve correr todas as igrejas daquela região. A carta é dividida em 3 partes. A primeira parte, Paulo fala que eu e você, aqueles que creem em Jesus, são abençoados com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Pense nisso. Quando eu me converti, era comum nós chegarmos na igreja e o pastor às vezes perguntava assim, quem veio hoje buscar uma bênção? E nós repetíamos num coro, num jogral, dizendo, amém, eu vim buscar uma bênção. Mas se nós formos realmente ser fiéis ao que diz o texto bíblico, a carta de Paulo aos Efésios, nenhum de nós veio buscar uma bênção, porque todos nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E para entendermos isso, talvez essa analogia nos ajude a refletir. Quando eu era garoto, perto da minha casa nós tínhamos um mercadinho. Era um mercadinho... tem um cachorrinho aqui, só para esclarecer a agitação. Outro dia eu recebi uma mensagem via Instagram. A igreja é pet friendly. Está aqui a resposta. Dá um close nele depois. Então, por favor, deixa ele à vontade no nosso meio, visitante. Passa lá, depois pega um presente da igreja. Quando eu era garoto, lá na nossa vizinhança, a única coisa que nós tínhamos, o único lugar para fazer compras era o mercadinho do Seu Augusto. O mercadinho do Seu Augusto tinha um balcão, ele ficava atrás desse balcão e ele tinha algumas dezenas de produtos que nós podíamos comprar ali. Depois de um tempo, chegou na cidade de Suzano, onde eu morava, o supermercado. Acredite em mim, houve uma época que não existia supermercado, eram as vendinhas. E aí o supermercado era tão empolgante com as suas centenas de ofertas e possibilidades de compra, que a minha mãe me levava para passear no supermercado. De corredor em corredor. Quanta coisa linda que a gente não pode comprar. Olha, que bonito, que maravilhoso. Minha mãe era esforçada, andava até uns danoninhos. Ela pagava, fique tranquilo. Mas depois de um tempo, o que veio? Hipermercado? Agora nós estamos falando de milhares e milhares de possibilidades de consumo. Mas não parou por aí. Veio o e-commerce. Com milhões de possibilidades.
Eu quero que você pense um pouco nas bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. Não como a vendinha do seu Augusto. Não como o supermercado. Não como o hipermercado. Mas pense nas bênçãos que Deus tem para a sua vida como uma espécie de e-commerce sem custo algum, porque Jesus já pagou o preço. E todas as bênçãos incontáveis e maravilhosas estão sobre a sua vida. Você é tão abençoado. Talvez você não tenha ideia disso. Talvez você não pare para refletir quão abençoado você é, porque você olha para algumas coisas que você ainda não tem, que não se materializou na sua vida, ou não aconteceu, e você se sente meio cansado, meio para baixo. Você é um abençoado. Você é um abençoado. Então Paulo, ao descrever isso, por causa da conquista do que Jesus fez por nós, ele então nos leva a uma segunda parte da sua carta. A segunda parte da carta é: nós devemos ser gratos. Se recebemos tantas dádivas, tantas bênçãos, nós devemos ser gratos. Mas a nossa gratidão não deve ser apenas verbal, não apenas de palavras. A nossa gratidão deve ser transformada em ações. O jeito que a gente vive é uma expressão contínua da nossa gratidão. Ou seja, nós não vivemos assim, dessa maneira, porque queremos receber, mas porque já recebemos tantas coisas e queremos viver em gratidão a Deus. Paulo, inclusive, explica que isso impactaria as nossas relações interpessoais. O casamento, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, e ainda mais, servos, senhores. Para nós seria assim: as relações trabalhistas se resolveriam quando nós entendêssemos que podemos viver em gratidão. Você está comigo? Diga amém. Mas isso nos leva à terceira parte da carta. Paulo diz assim: você é tão abastado, e porque você é tão abastado, você deve viver generosa e graciosamente e feliz diante de Deus. Você é abençoado para ser uma bênção. Então você olha para as pessoas que estão à sua volta e você começa a perguntar: como é que eu posso abençoar essa pessoa? Como eu abençoo a minha esposa, como eu abençoo os meus filhos e vice-versa. Mas na terceira parte, Paulo diz o seguinte: porque você é abençoado e abastado, há uma luta. Porque o ladrão quer roubar quem é abastado. O ladrão quer tirar de quem tem alguma coisa. E você tem. E isso nos leva ao capítulo 6 da carta, quando Paulo diz: finalmente. Em outras palavras, por conta de tudo isso que eu disse a vocês, das bênçãos que vocês têm, porque vocês devem viver uma vida diferente, finalmente. Voltemos, por favor, no texto bíblico de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Eu gosto muito do que disse W. Tozer. Ele disse o seguinte: na guerra espiritual, nós não estamos lutando por vitória, mas estamos lutando de vitória, porque Jesus já conquistou o inimigo na cruz. Mas eu e você estamos aí, diante desse desafio, de que porque somos abençoados, estamos numa batalha. 3 lições que emergem desse texto, que eu quero brevemente compartilhar com vocês. A primeira delas é a realidade da batalha. Paulo diz assim: pois a nossa luta. Ele deixa isso claro, pois a nossa luta, aqui no capítulo 6 de Efésios. Em outras palavras, Paulo não diz para você procurar uma luta, se envolver com uma luta, buscar uma luta, como eu já ouvi alguém dizer erroneamente: eu vou entrar em guerra espiritual. Não. Se você crê em Jesus, você já está em guerra espiritual. Você não tem que entrar, você não tem que buscar, você não tem que ir atrás. Pois a nossa luta. Segundo, o apóstolo Paulo usa uma palavra interessante quando ele fala de luta, porque descreve aquelas lutas greco-romanas, como hoje o wrestling que tem nas Olimpíadas. Ou seja, não é uma luta que acontece à distância, é uma luta que acontece pertinho. O inimigo está olho no olho. E qual é o objetivo de uma luta greco-romana ou do wrestling? É derrubar o oponente, derrubar o adversário. E naqueles dias, fazer com que ele ficasse imobilizado no chão enquanto seguravam ele pelo pescoço. Essa luta que Paulo está dizendo que eu e você enfrentamos é uma luta que tem por objetivo nos derrubar. Derrubar você. Fazer com que caiamos e fiquemos ali, inertes, presos e conquistados. Essa é a realidade do que nós enfrentamos todos os dias. Você não precisa ir atrás. Essa luta existe.
Mas na realidade dessa batalha, Paulo diz assim que eu e você devemos nos fortalecer na força do Senhor e do seu poder. Há algum militar no nosso meio, algum soldado, alguém hoje aqui? Lá atrás, muito bem. O que nós sabemos, Renato, que uma das coisas que um policial, um soldado deve fazer, um militar deve fazer, é exercitar-se. Ele precisa, idealmente, estar em condições físicas para que ele possa até portar as armas e os recursos que ele tem. Se ele não aprender a correr com o coturno, não é na hora que ele precisar correr que vai acontecer. Se ele não aprender a empunhar uma arma pesada, não é na hora que ele precisar dar um tiro que ele vai conseguir. Então, quando o texto diz assim, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, fala dessa disciplina contínua, de continuarmos buscando a Deus, para estarmos fortalecidos, para então usarmos os recursos que Deus nos dá. Poderia, por favor, Renato também? Olha, Renato. Tem mais Renato aqui hoje? Tem 2, pelo menos. Pode pegar 2 copos para mim ali, por favor? Copos plásticos? Obrigado, viu? Vazios. Obrigado, o galardão vai ser grande. Veja só. Quando a Bíblia diz isso, que nós devemos nos fortalecer na força do Senhor e no seu poder, significa que nós... Obrigado, viu? Deus te abençoe. Significa que nós recebemos de Deus um poder espiritual. Então você é um cristão, você confia em Deus, você confia no poder de Deus, e Deus vai fortalecendo você, porque você ora, você lê a palavra de Deus, e Ele vai enchendo você com essa força que você precisa para a batalha. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: o problema é que o cristão começa a gastar essa energia com coisas desnecessárias. Você começa a arrumar um conflito com a sua esposa por uma bobagem, quem vai lavar a louça? Você começa a implicar com o seu filho, com uma coisa tola e pequena. E você começa a reclamar do horário do culto, e vai ficando chateado com isso. E você começa a ficar ranzinza. E você vai gastando essa energia que Deus colocou na sua vida, para que você pudesse usar na batalha. Você se dá conta, você é uma pessoa totalmente exaurida com coisas pequenas e irrelevantes. Paulo vai adiante e diz: essa é a realidade. Se você gasta o seu tempo com uma recreação que é profana, se você gasta o seu tempo desprezando a palavra de Deus, se você gasta o seu tempo e sequer ora, se você briga por coisas fúteis nos seus relacionamentos, e você vai partindo isso, e Deus te dá, mas aquilo é como se você fosse uma peneira furada, e quando chega a hora de realmente enfrentar uma batalha, você está totalmente minado, fragilizado. Essa é a realidade, nós temos uma batalha. Para enfrentar essa batalha, precisamos nos fortalecer na força do poder do Senhor. Ele vai adiante. Não apenas temos a batalha, mas ele fala da natureza dessa guerra. Primeiro a realidade, depois a natureza da guerra. Ele diz assim que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou como verte a nova versão nova versão internacional, não contra seres humanos. Ou seja, lembre-se, seres humanos são mentes corpóreas. Amém? As pessoas que estão aí ao seu lado são mentes, pessoas, mas são corpóreas. Está aí, está do seu lado. Então a sua esposa é uma mente corpórea, seu marido, seu filho. E Paulo está dizendo o seguinte: a sua luta não é contra eles. Sua luta não é contra essas pessoas físicas. Literalmente assim, contra a carne e o sangue. Porém, a interpretação não é contra pessoas humanas. Se você gastar a sua energia lutando contra pessoas humanas, guerreando contra pessoas humanas, colocando para baixo pessoas humanas, você está perdendo a guerra. Você não está consciente de qual é a sua verdadeira luta. E é por isso que o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Inclusive, ele faz uma descrição que, mais uma vez, nós poderíamos considerar que é uma hierarquia, porque ele usa nomes diferentes, né? Principados, potestades, dominadores. Mas todos eles têm em comum uma coisa: eles são forças espirituais do mal. Mentes incorpóreas do mal. Que tem o objetivo do quê? De fazer o que faz Satanás: matar, roubar e destruir. E se você não se der conta disso, se você não der atenção a isso, você vai ser uma vítima fácil. E você não poderá vencer a sua batalha.
Então considere o seguinte, alguns exemplos rápidos que eu quero compartilhar com vocês, que o meu horário está voando. Em Marcos capítulo 5, nós não vamos ler, Marcos 5, 18 ao 20, é a conclusão da história de quando Jesus liberta um homem conhecido como endemoniado de Gadara. Lembram dessa história? Jesus chega naquela região, o homem é possuído pelos demônios, ele mora no cemitério, traduzindo a linguagem de hoje, as pessoas têm medo dele, ele quebra cadeias, prisões, ele é terrível, ele é um endemoniado. Endemoniado de tal maneira que quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz, meu nome é Legião. Milhares de espíritos ali na vida daquele homem. Mas quando Jesus liberta esse homem, Jesus está tendo um diálogo com ele, as pessoas não querem Jesus naquela cidade, ordenam Jesus que vá embora de Gadara, da região de Decápolis, de 10 cidades. O homem insiste com Jesus que permita que ele vá com ele. Aqui o que acontece no final da história. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, preste atenção, 5:19, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis grandes coisas que Jesus fizera e todos se maravilhavam. Note, esse homem que está conversando com Jesus, ele não está mais com a família dele, está? E Jesus mandou ele voltar para quem? E nós podemos inferir do texto que o que influenciou esse homem a tal maneira a trazer destruição sobre a casa dele foram forças espirituais do mal. Essa equação nós precisamos lembrar. Algumas vezes estamos lutando contra pessoas que estão à nossa volta, pessoas humanas, quando a nossa luta deveria ser uma luta espiritual. Por isso Jesus disse a esse homem, agora você volta lá para restaurar aquilo que foi destruído. Coloque na sua equação. A sua luta não é contra a carne, contra o sangue, contra pessoas humanas, contra forças espirituais do mal. Próximo exemplo, rapidamente, em João capítulo 13, no versículo 2, nós lemos que é a ceia do Senhor, como celebramos hoje, e o texto diz assim no versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. O diabo colocou no coração de Judas. Agora veja, não significa que Judas não quisesse fazer. Assim como não significa que o endemoniado de Gadara talvez não se abriu para toda sorte de influências espirituais malignas e acabou culminando naquele tipo de possessão. Importante, a Bíblia não nos diz como as pessoas ficam possuídas, não nos diz. Mas nós podemos inferir que provavelmente há alguma abertura pessoal, como no caso de Judas. Capítulo 5 de Atos, versículo 3. Atos 5:3. Então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Note, quando diz que Pedro conversa ali com Ananias e fala assim, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ele não está dizendo que Ananias está possuído pelo demônio. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Ananias se deixou o quê? Influenciar pelo demônio. Seus pensamentos, as suas emoções. E agora, ele está tomando decisões baseado nessa influência maligna. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 27 ao 28, ele diz assim, não deem lugar ao diabo. E se você pegar o contexto, eu vou apenas citar, se você pegar o contexto primeiro é o seguinte, ele fala para você ter cuidado com a ira, com a raiva. Se você fica cultivando raiva o tempo todo, ira o tempo todo na sua vida contra alguém, você está dando um lugar ao diabo. Depois ele fala o seguinte, se você roubava, não rouba mais, se você enganava as pessoas, não engane mais. Ou seja, se você escolher continuar insistentemente, mentindo, enganando, se comportando como se fosse um velho homem, você está dando na sua vida o lugar ao diabo. Então, nessa luta, você está perdendo a luta. Você está passando a permitir que essas forças espirituais controlem a sua vida. E quando isso acontece, não é que você não é crente, não. Você está gastando a sua energia, a sua força na luta errada. E quando chega a hora do embate, não tem nada aí.
Você já gastou com outra coisa tola, porque você gastou essa energia lutando contra pessoas humanas, quando você tinha que ter guardado isso. E ser um abençoador, abençoar tua mulher, abençoar teus filhos, abençoar seu pai, abençoar o vizinho, abençoar aquele chefe chato, aquele chefe, vai que ele está assistindo. Você é um canal para abençoar e lutar espiritualmente contra essas forças das trevas, que estão tentando minar a sua mente, minar o seu coração. Terceiro, a arma da batalha, a armadura de Deus. Efésios 6,13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. A realidade da batalha, a natureza da batalha, a arma da batalha. A arma da batalha é a armadura de Deus. É muito interessante que em Isaías capítulo 59, versículo 17, nós lemos que Deus se vestiu com uma armadura. Ele pôs na cabeça o capacete da salvação, cobriu-se com uma túnica de vingança e envolveu-se com seu manto de zelo. Isaías, o profeta, usa como uma metáfora que Deus usa uma armadura. E quando chegamos em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, vistam a armadura de Deus, não é a sua. É a armadura de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado para pregar numa igreja. Eu já tinha pregado em grupos pequenos, mas veio um convite para pregar numa igreja. Aquela igreja, meu xará Leandro, você tinha que ir com terno para pregar. Eu não tinha um terno, então eu pedi emprestado. E consegui um terno emprestado, um terno camelo. E um amigo bondosamente me doou uma gravata de crochê, que estava na moda. Eu fui e preguei, e fui bem recebido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O terno não era meu. Deu tudo certo, mas o terno não era meu. Vistam-se da armadura de Deus. Deus está dizendo, está aqui. Eu vou entregar para você a minha armadura. Para que você esteja pronto e protegido para enfrentar essas batalhas. Sozinho você não é com a sua armadura, não é com a sua força, não é com a sua energia, não é com a sua capacidade, é com a minha armadura. Vistam-se da armadura de Deus. E Paulo descreve essas peças, eu vou brevemente citar. Por exemplo, capacete da salvação. Muito sugestivo, porque talvez seja uma referência aos pensamentos que permitimos ficar aqui. Como alguém já disse, não podemos proibir que os pássaros voem sobre a cabeça, mas nós podemos impedir que façam ninhos na cabeça. Que tipo de pensamento estamos deixando ali? Couraça da justiça, protege o órgão vital, o coração, sede das emoções. Que tipo de emoção você está permitindo no seu coração? Que tipo de emoção você está cultivando aqui dentro? Ele fala do cinturão da verdade. Ou seja, a minha vida é consistente com a verdade do Evangelho ou eu sou mentiroso? Sabe como a gente se torna mentiroso? A gente começa mentindo homeopaticamente. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha lá. E quando nos damos conta, nós nos tornamos mentirosos. Somos definidos como mentirosos. Cinto da verdade. Você pode sempre dizer a verdade. Você pode e deve dizer a verdade em amor, com cordialidade. Mas você deve sempre dizer a verdade. Calçar os pés na preparação do Evangelho. Sabe o que é isso? É uma empolgação com o Evangelho. Quando nós somos novos convertidos, nós ficamos empolgados com o Evangelho. Não é assim? Parece tudo novo, tudo é empolgante, mas com o passar do tempo, a gente desanima, desinteressa. E aí os pés estão expostos. E finalmente Paulo diz assim, e tomem o escudo da fé. Essa fé não é qualquer fé, é confiança em Deus, na providência de Deus, no caráter de Deus. Tome esse escudo da fé e a espada do Espírito, a única arma ofensiva que põe, como dizia um amigo meu, o capiroto para correr. É a espada do Espírito. Você pode orar até ficar rouco, mas se você não tem a espada do Espírito, você pode jejuar até ficar mais magro que a Gisele Bündchen, mas se você não tem a espada do Espírito. Agora, para poder usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Então, por que estamos perdendo as nossas batalhas? Porque estamos caindo no caminho? Porque não estamos usando os recursos que Deus nos deu. Veja, o apóstolo Paulo nessa carta, ele diz assim, ele usa essa expressão, em Cristo, ou nele, em Cristo, 12 vezes. Que é a mesma ideia, assim, eu estou em Cristo, eu estou dentro da armadura de Cristo. E olha o milagre como acontece. Aqui está o Leandro.
Mas então, eu coloco a armadura de Deus. Eu estou em Cristo. Eu estou nele. Eu falo, Senhor, me fortaleça para essa batalha. Me deixa forte, garantido para enfrentar a luta. E agora, aquilo que estava escoando para todo lado, que eu me sentia sempre desgastado e incapaz, não acontece mais. Mas não é por causa da minha própria força. É por causa da força do Deus a quem eu sirvo. Eu estou nele. E ele está em mim. Você tem batalhas. Suas batalhas não são com as pessoas que estão à sua volta. Esqueça isso. A sua batalha é uma batalha espiritual. E você pode triunfar. E você vai triunfar por causa da graça de Cristo. Coloque-se em pé, por favor. Eu vou fazer alguma afirmação. Eu vou afirmar algo, por exemplo, na graça, e vocês vão dizer, estamos firmes. Tudo bem? Vamos fazer um teste para ver? Na graça. Gostei demais. Isso aqui vai ficar bom. Na graça. No Evangelho. Com coragem e força. Na fé. Na liberdade cristã. Na unidade cristã. No Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nessa manhã nós te agradecemos